E aí galerinha, tudo bom com vocês? Vamos continuar nosso conteúdo. Espero que vocês tenham entendido lá o último conteúdo de fatoração. Vamos lá, hoje a gente vai falar de frações algébricas, certo? Um conteúdo novo. O que são frações algébricas, né? O nome já está dizendo, ó, frações, né? Algébricas. Para quem não lembra, a álgebra é quando começa já a envolver números e letras. Então, fração algébrica são frações em que o denominador é uma expressão algébrica, ou seja, o denominador na parte de baixo da fração tem que ter uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? Alguma expressão que contém uma letra. Já expliquei para vocês isso, certo? Então, aqui alguns exemplos de frações algébricas. 5 sobre 2x, ó, temos aqui uma letra. Aqui temos a elevado a 3 menos 4 sobre a elevado a 2 menos 1. Então aqui tem uma fração e aqui a gente tem uma letra. Aqui, ó, não é obrigatório conter letras no numerador. Para ser fração algébrica, basta ter uma letra no denominador. Então aqui outro exemplo de fração algébrica. 2x menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 2x mais 1. Então todas essas frações aqui são frações algébricas. São frações onde no denominador aparece uma expressão algébrica, ou seja, tem alguma letra. Isso no denominador, na parte de baixo, beleza? Porém, essas frações algébricas ela tem uma condição de existência, ou seja, tem uma regrazinha, alguma exceção para elas poderem existir. Qual é? É que o denominador deve ser diferente de zero. Ou seja, a letra não pode assumir um valor que torne isso aqui igual a zero, porque na matemática é uma indeterminação quando o denominador é zero. Aqui, por exemplo, não existe 5 dividido para zero. Não dá para dividir 5 para zero. Então, nós temos que determinar o valor da letra para que ela não seja igual a zero. Para que o resultado dessa conta aqui não seja igual a zero. Por exemplo, o x aqui ele não pode ser zero. Porque se for multiplicar 2 vezes 0 dá zero. Então, não pode. Aqui, por exemplo, o a não pode ser nenhum, que fica 1 ao quadrado dá 1 e 1 menos 1 dá 0, não pode. E nem pode ser menos 1, porque esse menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 menos 1 aqui dá 0. Então não pode dar 0. Mas aí a gente só basta a gente usar isso aqui e resolver. Por exemplo, determine a condição de existência das frações algébricas abaixo. Como a gente viu, a condição de existência é que o denominador tem que ser diferente de zero. Então basta eu colocar assim, 3x menos 6 tem que ser diferente de zero, que é um zero, não é um O não. Então 3x menos 6 tem que ser diferente de zero. Então agora eu vou descobrir qual o valor do x para que possa existir essa fração algébrica. Então é só resolver a equação. Passa o x lá para trás, ou 6 no caso, né? Aí menos 6 vai para lá mais 6. E esse zero aqui? Zero, gente, zero não conta. Então não precisa estar escrevendo zero não. Então deixa só o zero lá. Agora eu passo o 3 dividindo. Equação normal, gente. 3 passou dividindo. E esse mais aqui, pessoal? Quando não tem sinal, gente. Ou quando não tem nada aqui é porque é positivo. Não precisa. Então x é diferente. Dividindo aqui 6 para 3 dá 2. Ou seja, a condição de existência é que o x tem que ser diferente de 2. Ou seja, para existir essa fração aqui, o x aqui não pode ser 2. Porque se for 2, vai dar igual a 0 e não pode ficar 0 aqui. Ó. Por exemplo, se for um 2, 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6 dá 0. E não pode se tornar 0 aqui, não pode. Então basta você colocar a expressão que está embaixo diferente de 0 e resolver a equação, você vai achar o valor do x. No caso, o valor que o x não pode ter. E no caso, quando a gente tem uma soma de duas expressões algébricas, mesmo jeito. Então, eu resolvo uma, eu vou determinar a condição de existência dessa, e depois eu vou determinar a condição de existência dessa. Vamos olhar primeiro essa. Então, 2y mais 3 tem que ser diferente de 0. Não pode ser 0. É só resolver agora. 2y tem que ser diferente, mais 3 vai lá para trás, menos 3. Agora eu passo 2 dividindo. O y tem que ser diferente de menos 3 sobre 2. Se a gente for dividir, né, para ficar mais exato, vai ficar menos 1,5.
Ou seja, o y não pode ser menos 1,5. Se ele for menos 1,5, não vai existir essa fração algébrica. Agora a gente vai determinar a segunda condição de existência. 2x mais 8 tem que ser diferente de 0. Sempre isso, gente. Tem que ser diferente de 0. Então 2x tem que ser diferente de... Passa para lá, troca o sinal. Menos 8. Então x tem que ser diferente de menos 8 dividido para 2. Então x tem que ser diferente de menos 4. Então a condição de existência é que o y tem que ser diferente de menos 1,5 e o x tem que ser diferente de menos 4. Essa é a condição de existência dessa expressão algébrica aqui com frações algébricas. Então, gente, para determinar a condição de existência, basta você fazer isso. Pega o denominador, coloca diferente de 0 e vai resolvendo a equação. O resultado é a condição de existência, que o valor não pode ser aquele. O x não pode assumir aquele valor. A incógnita não pode assumir aquele valor. Aí, mais para frente, a gente já vai falar de equação. Equação a gente já estudou, né? No 7º ano a gente viu a primeira vez. Enjoou de estudar equação, mas é algo que a gente precisa saber. Então, o que é uma equação, né? É uma sentença aberta expressa por uma igualdade. Ou seja, a sentença aberta significa que tem que conter alguma letra, alguma incógnita, né? Que essa letra é chamada de incógnita. E deve ter uma igualdade. Então, para ser uma equação, tem que ter uma letra e o sinal de igualdade. Por exemplo, aqui é a equação. Temos uma letra, sinal de igualdade. Aqui não é equação porque a gente não tem nada aqui do lado de cá. Se eu tivesse aqui igual a algum número, aí era uma equação. Beleza? Aí tem algumas definições também, né? Conjunto verdade, conjunto universo e equações equivalentes. A gente já estudou isso ano passado, vou só relembrar. Vou começar aqui pelo universo, que eu troquei a ordem. Conjunto universo são todos os valores que a incógnita pode assumir. Ou seja, são todos os valores que o x, que a letra, né, pode assumir na equação. Qualquer valor. Porém, o conjunto verdade é o valor que torna a equação verdadeira dentro do conjunto universo. Ou seja, o conjunto universo são todos os valores que ela pode assumir. Mas o conjunto verdade é o único valor que vai tornar a equação verdadeira, que ele vai ser chamado de solução. O conjunto universo ele sempre vai ser determinado pela questão. Ele vai colocar lá, o conjunto universo vai ser os números inteiros. Então vai ser só os números inteiros no universo. Ou o conjunto universo será os números pares. Então vai ser todos os números pares que existirem. Isso é o conjunto universo. Mas o conjunto verdade é o único valor, é o valor que vai determinar a equação verdadeira, ou seja, vai ser a solução. E equações equivalentes são equações que possuem o mesmo conjunto verdade, ou seja, tem a mesma solução dentro do universo. No caso, eles vão ter a mesma resposta, ou seja, o valor do x vai ser o mesmo. Você vai falando de uma maneira bem simples. Então vamos aqui resolver essas equações. Como é que resolve a equação, né? Vocês lembram? Então vamos lá. Aqui quando tem parêntese e um número na frente, a gente tem que fazer a distribuição. Então o 5 vai multiplicar aqui e o 5 vai multiplicar aqui. Tá bom? Então vai ficar 5 vezes 2. 10x mais 5 vezes 3, 15. Tem que multiplicar os dois. Igual a 25. Aí é a equação normal. Passo letra para frente, número para trás. 10x igual a 25. Aí que era mais 15, vem para cá. Menos 15. 10x vai ser igual. 25 menos 15 dá 10. Então x vai ser igual a 10 sobre 10. Logo x vai ser igual a 1. Então 1 é a solução. É o conjunto verdade. Certo? Dessa equação. Vamos resolver essa segunda aqui. Isso aqui vocês já estudaram no passado, gente. Eu tô falando só por cima, tá bom? 6x, ó. Aí letra pra frente. O número vai lá pra trás. Troco de sinal. 2x aqui tá positivo. Então ele vem pra cá. Negativo. Aí o 27 já tá lá, né? No canto certo. O 3 vai lá pro final. Troca de sinal. Ó. Mais 3. Menos 3. Então 6x menos 2x dá 4x.
E 27 menos 3 dá 24. Então x vai ser 24 dividido para 4. Então x vai ser igual a 6. Então a solução dessa equação é que o valor de x tem que ser 6. É o conjunto verdade. Então no caso aqui elas não são equivalentes, pois elas não têm a mesma solução. Vamos para essa segunda. Então aqui a gente vai fazer uma distribuição. Então vai ficar 2 vezes 3x, 6x. Mais 2 vezes 4, 8. Então aqui você tem que multiplicar os dois. Se você multiplicar só um, você vai errar a equação. E é multiplicar, não é somar. Não é 2 mais 3, não. É 2 vezes 3 e 2 vezes 4. Aqui eu vou repetir, porque não tem nada para fazer por enquanto. Agora normal. X para frente, número para trás. 6x. O x vem para cá com o sinal trocado, fica menos x. Aqui o 13 já está no lugar certo. E o mais 8 vai para lá, troca de sinal, menos 8. Aqui tem um 1, né? Vocês sabem. Então 6x menos x vai dar 5x. Igual a 13, tira 8, dá 5. Então x vai ser igual a 5 dividido para 5. Logo x vai ser igual a 1. Ou seja, essa e essa equações são equivalentes, pois elas têm a mesma solução, certo? Então, esse e esses são equações equivalentes, que possuem a mesma solução. Então, gente, eu vou deixar uns exercícios aí no Classroom para vocês. Não esqueçam de colocar a presença de vocês aí nos comentários. Qualquer dúvida fala comigo no WhatsApp, que eu estarei lá para ajudar vocês, certo? Lavem as mãos. Usem máscara se for sair. É isso aí, tamo junto. Amo vocês. Beijo.